I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Todas e todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio Mundo de História. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Emiliano Unzer, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome. Sim. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Henrique. Um abraço a todos os ouvintes. Prazer enorme estar aqui. Antes de começar, professor, por favor, se apresente ao nosso público hoje. Então, eu sou Emiliano Unzer, sou professor de História da Ásia, o que é uma coisa até um pouco meio já difícil de encontrar, na Universidade Federal do Espírito Santo, em que alguns anos atrás já foi implementada uma disciplina obrigatória na graduação, estudantes de História, sobre a história da Ásia, o que eu achei magnífica a iniciativa. Na época eu achei magnífico, mas também fiquei assustado, porque ao mesmo tempo que eu tinha começado do zero, né, 8 anos atrás, a escrever, e viajava depois muito para os países asiáticos, anotações, livros, artigos, e aí desde o início da pandemia eu tenho participado muito em palestras, eventos virtuais, agora até presenciais, estão começando a aparecer mais, e livros que eu publiquei, vários livros na área, e tenho tudo agora, deixo livre a todos, acesso irrestrito a meu canal do YouTube, que eu gravei mais de 140 aulas, são desde o início da pandemia, sobre história em várias partes, várias regiões da Ásia, fica acessível a todos. E aí eu gostaria de agradecer aqui o Henrique, estou aqui presente com vocês, e a gente vai refletir um pouquinho sobre um período muito interessante de transformações do Japão. E como você falou, os livros estão na Amazon, História da Ásia, A Montanha e o Urso, História do Japão. Então, assim, vale a pena ver. Eu acho que não entrega no Brasil, entrega? O formato Kindle, você pega tranquilo, né? Agora, o impresso, infelizmente, eu acho que não sou o Jeff Bezos, né? Mas aí eles imprimem nos Estados Unidos e aí tem a questão do câmbio, a questão do frete e por assim vai. Eu não sei se eu posso falar isso, e até contra mim mesmo, mas existe versão pirata dos meus livros, aí vocês podem... É que eu tenho, sim, eu acho que é preço acessível o formato Kindle, mas isso não importa saber que as pessoas estão tendo acesso, leem, e tem algum material para começar, né? São livros, claro que depois com o tempo ganha um volume maior, mas o importante é chegar às pessoas, sabe? Isso que me move, é o que deixa as pessoas terem acesso ao material e às aulas, para depois elas começarem a ir adiante, né? Porque é muita coisa a tratar. Com toda certeza. E também fica aqui o convite para acessar não só o canal do YouTube, mas também o Instagram do Emiliano. Eu vou estar marcando ele aqui no post do nosso Instagram, se não for problema nenhum, professor. Tranquilo. E para que o nosso bate-papo, que você fala sobre o Japão. Inclusive, para quem escuta o podcast mais tempo, eu fiz episódio sobre o Shogunato. O Emiliano me mandou dicas de texto, eu até agradeci a ele, inclusive. Por isso, agradeço novamente. E para começar, professor, antes de falar da Revolução Meiji, da Restauração Meiji, o Japão era feudal, correto? Eu busco evitar esses termos, na verdade. Por quê? Porque eu acredito que a estrutura feudal ela tem as suas características históricas e localizadas. Então, assim, se aplica o modelo feudal a determinadas regiões da Europa, por exemplo, que eu acho que, claro, como um instrumento inicial para se compreender determinadas regiões da Europa, eu acho que é válido. Só que no Japão tem algumas coisas que parecem, mas tem coisas que não se encaixam nesse modelo de feudal. Então eu não costumo usar esse termo. Ele serve sim para entender algumas coisas sobre a questão, por exemplo. Isso ficou evidente no período do shogunato dos Tokugawas, do século XVII, XVIII até meados do XIX, em que já foi desarticulado o poderio anterior dos grandes senhores de terra, chamados daimyos. Antes do século XVII, antes daquelas grandes campanhas do Nobunaga, do Hideyoshi, que eles conseguiram reunir um número de aliados e começar a alcançar uma ordem um pouco mais abrangente do Japão,
finalizados aí pelo primeiro Tokugawa, o Ieyasu Tokugawa, que vai ser o primeiro shogun dos Tokugawas no início do século XVII. Até então, os daimyos tinham um considerável poder, porque eles tinham grandes propriedades, e a ele é atrelado a uma classe de camponeses, artesãos e também funcionários leais de armas, que são os samurais, né? Isso era uma constante de séculos no Japão. Eu só estou resgatando um pouco antes para explicar que esse modelo que é bem bastante específico. Agora, quando o Ieyasu consegue unificar todo um sistema de ordem nacional, desarticulando o poderio, portanto, dos daimyos, o Japão começa a entrar num período um pouco mais unificado. E até mesmo depois, considerando a presença de estrangeiros, portugueses, espanhóis, que chegam ali em Nagasaki, começam até, inclusive, a se preocupar com a presença e o zelo de padres católicos para a conversão de determinadas populações ali na região meridional do arquipélago japonês. Aí você tem uma grande revolta, uma perseguição, expulsão do shogunato contra estes já no início do século XVII. Porque existia, por exemplo, Satsuma, aquelas regiões, existia uma população japonesa que chegou a se converter ao cristianismo. E aí o Shogun mandou a representantes para aquela região do século XVII e falou assim: olha, vocês juram a lealdade a quem? Aí eles falaram para o Papa e para a Bíblia, e isso na concepção do shogunato, falaram assim: então você é um traidor. E aí eles indo atrás, eu acho interessante falar isso, resgatar um pouco a história antes do século XIX. Eles contaram com a ajuda de holandeses, que eram protestantes. E os holandeses falaram assim: eles realmente estão errados, e a gente vai ajudar a perseguir. E como forma de compensação, os holandeses foram, durante muitos anos, determinados meses no ano, habitar uma ilha de frente a Nagasaki, uma ilha pequenininha chamada Deshima, e lá eles podiam trazer livros do holandês, do latim, e traduziam para o japonês. Mas era mais uma espécie de curiosidade. Então, muitas vezes tem livros de medicina, de engenharia. Algumas vezes o Shogun mandava trazer um ou outro holandês para Edo, né, a capital política mesmo do governo shogunato. E aí, assim vai. Então, houve uma reclusão do arquipélago durante quase 250, 300 anos depois. É um período que a gente fala o Sakoku, né, que é a seclusão. E os contatos eram muito pequenos, oficiais muito pequenos, seja com os coreanos, com os chineses, mas eram muito pouco. Esse período do século XVII até meados do século XIX, que a gente fala que é o período Edo, ou período Tokugawa, ou até o sistema de governo desse generalíssimo que era o Shogun, que a gente falava que era o Bakufu, é um período de formação num Japão mais unificado, ordenado, né, em cima de um poderio efetivo do Shogun. E ele ganhava uma espécie de beneplácito, de um reconhecimento, um endosso simbólico, mas que fazia parte de uma larga tradição que vinha do imperador, a família real. A família real, na verdade, era ficar muito reclusa em Kyoto, né? Então não era em Edo, e ela dava essa espécie de endosso, um selo de reconhecimento. O poder efetivamente estava nas mãos do shogunato. No início isso era muito evidente, Ieyasu, seus primeiros descendentes. Depois isso vai gradativamente sendo descentralizado, vai começando a ter problemas de liderança, de efetivo poder político no final do século XVIII, início do XIX, e por assim vai. Né? Então tem uma série de eventos, e eu acho que uma das mais significativas é o fato de, durante o período dos Tokugawas, do shogunato, você já tinha um processo de desgaste, primeiro, da classe mercantil, porque eles não se sentiam representados no governo. Isso segue os preceitos dos ensinamentos mais ortodoxos do confucionismo, que os japoneses muitas vezes adotaram.
em que divide a sociedade em classes, quase que em castas, né? E uma das mais baixas, menos prestigiadas, são os comerciantes mercantis, que, de acordo com essa concepção, eles não produzem nada efetivamente, né? E aí, a classe mercantil, através até mesmo do mercado ilegal, pelo fato de ter esse édito de seclusão, eles perdiam oportunidades de ter comércio e lucro com comércio internacional. Então, isso já foi um fator de desgaste enorme. Uma pressão por ter maior voz e muito dinheiro envolvido. Né? Poder, buscar reconhecimento. O outro lado, que era muito perigoso, é o fato de ter a classe de guerreiros samurais que tinham sido arrancados das estruturas dos daimyos e obrigatoriamente tinham que habitar na capital Edo. E isso fez com que eles se tornassem uma classe, até pela a ordem que é estabelecida durante o período Tokugawa, eles viram uma espécie de classe prestigiada pela tradição, mas ociosa. Ela não tinha muito mais função. Então ficou uma coisa muito estranha, ficou uma classe samurai muito respeitados, mas eles, por exemplo, começou a ter um processo inflacionário que o ganho deles era medido a quantidade de arroz estipulado, que dependia do mercado, que era controlado pelos mercantis. Então eles começam. Tem casos que já no século XIX de samurais que veja, casos extremos de samurais que não tinham quase dinheiro e tinham que se casar com pessoas da classe mercantil para que tivesse o status, eles pudessem dar status e ter dinheiro. Outros samurais chegavam, inclusive, a dormir nas ruas, esfarrapados e analfabetos, porque muitos samurais tinham acesso às letras. Estamos falando de uma sociedade que começou a ser letrada, larga medida, já no século XVIII, e a classe samurai chegar a ter episódios desses. Inclusive, peças teatrais já populares, que eram muito demandadas para a população urbana. Edo era uma capital que, por ter centralizado tantas pessoas com essas reformas, ela teve um boom de crescimento urbano enorme. Era uma das maiores cidades do século XVIII. E um acesso de uma classe urbana letrada. Então, criou uma demanda pela arte, panfletos, livros, peças teatrais, muitos desses samurais. E eles frequentavam. E aí tinha peças de teatro que ridicularizavam o samurai. E eles ficavam indignados. Falavam assim, mas como, né? Nós temos aqui... Então ficou uma coisa, por um lado, essa classe militar ociosa, desprestigiada, e uma classe próspera ganhando poder de dinheiro, mas não reconhecida na sociedade. Essa tensão ela começa a desgastar o shogunato. E isso é importantíssimo para entendermos como é que depois vai culminar uma série de eventos, junto com outros. Né? Existe crise de fome, 1837, entre outros. E aí vem pressões externas também, começa a exigir uma abertura maior. E a classe comerciante, claro que quer que tenha uma abertura maior com outros países de fora para que pudesse ter maior lucro, maior atuação na sua profissão. Então, esse cenário todo que eu falei, eu acho que vai facilitar a gente para entender o que depois vem nas transformações durante a chamada Era Meiji, né? E aproveitando uma fala sua, você falou que o imperador ficava lá em Kyoto, mais isolado. Então, a gente pode traçar um paralelo com a figura, um paralelo bem anacrônico, com a figura da monarquia britânica que legitima o primeiro-ministro, mas não tem poder nenhum. E o imperador legitimava o shogun, o shogun, mas não tinha poder nenhum. Eu acho assim, a família real, a família imperial japonesa, ela, na verdade, é até a família imperial mais continuada, mais longa, né, no trono do Crisântemo até do mundo, da história do mundo. Eles, os Yamatos, até hoje existe o imperador japonês, etc. A história japonesa, ela pouco a pouco, ela começou a construir uma narrativa, e eu acho que a família imperial japonesa serve a esse propósito de dar um senso de continuidade e unicidade do Japão. Você, há 1000 anos atrás, você já teve a compilação de grandes narrativas mitológicas históricas. Um é o Kondiki e o outro é o Nihongi. São narrativas que falam época dos deuses,
que depois que a Amaterasu ela consegue negociar com seu irmão, a Susanoo, sobre a criação das ilhas, e aí começam depois da narrativa de que os espíritos da natureza, os kami, eles começam também a ter uma concepção da ordem da natureza e do homem, e aí a Amaterasu vai ter um imperador chamado Jammu, no século VII, ele chega ao trono. Essas são as narrativas mitológicas tradicionais, e eu acho que a família imperial, nesse sentido, serve como uma continuidade para dar uma narrativa, um senso histórico japonês. Por vezes, o imperador, poucas vezes, tá? O imperador, ele teve real poder mesmo, político. Ele era muito mais recluso, uma função muito mais cerimonial, né? E muitas vezes os imperadores, a família ficava muito reclusa. Então não era uma participação efetiva, tirando algum outro figura que tem aí sim uma atuação extraordinária. No geral, uma figura muito reclusa. Eu vejo nesse sentido de ser, e isso não significa porque muitas vezes existiam grandes figuras políticas que eles conseguiram, inclusive, fazer com que membros de famílias casassem com membros da família imperial. Então, você tem um cruzamento, muitas vezes, de famílias com poder político se inserindo na família imperial japonesa. Eu vejo, então, uma função muito mais simbólica. Agora, quando a gente fala do shogunato, estamos falando que existe uma família imperial que está reclusa, ela dá um endosso, mas praticamente ela não tem quase como poder de falar assim, esse não e esse sim. Isso é trabalhado num jogo que depois ela chega e dá o seu endosso. E outra coisa que eu acho que é interessante é que a figura do imperador, ele serve como um símbolo muitas vezes para grandes transformações e unificação da história japonesa. Então, por exemplo, já no período aí que entra da era Meiji, que é o título que o imperador Mutsuhito ganha, né, o regente iluminado, ele serve como uma espécie de símbolo de unificação para uma restauração. E por que restauração? Porque, na verdade, quando termina a Guerra Boshin, a Guerra Civil Boshin em 1868, você tem uma classe mercantil que, junto com outros lados mais reformadores, eles buscam a figura desse jovem imperador, tem 14, 15 anos de idade, que é ótimo, porque ele é jovem, ele é mais maleável, o pai dele, o Koi, tinha falecido alguns anos antes, não se sabe, até pode ter sido envenenado, porque sabia que ele poderia resistir com relação a isso, e eles fazem uma restauração, por quê? Porque outras vezes na história japonesa, quando houve transformações, eles falaram assim, então vamos pegar o imperador e vai servir como símbolo para trazer de volta o imperador. Não significa que ele vai tomar a dianteira política, etc., mas é o símbolo. E o que interessava aqui, no caso, em 1865, 66, 67, 68, do século XIX, é acabar com o sistema Bakufu anterior, do shogunato. Então, aí você tem uma transformação. Agora, efetivamente, foi uma classe mercantil, junto com outros reformistas jovens, que queriam reformas no Japão. Mas o sistema imperial, eles buscaram a tradição. Então, foi uma volta também, muitas vezes, ao passado. Não foi uma grande transformação. A transformação se dá com reformas sociais, econômicas, produtivas. Isso foi educacionais, até em certo sentido. Só que o sistema ideológico, ele é bastante... se volta ao passado. No primeiro momento, tá? Porque depois vem propostas constitucionais e por assim vai. Aí já estou adiantando algumas coisas. Então, pegando esse gancho seu, então a gente pode colocar que o imperador ele agiu agiu de forma manipulada pelas elites, satisfeitas com o shogunato, com os comerciantes. Uhum. E onde que entra as grandes potências externas? Inglaterra, Estados Unidos, França, elas impactam nessa mudança também? Na verdade, bom, as contradições no Japão já estavam evidentes
no início do século XIX. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em primeiro plano, né? Segundo, havia pressões de náufragos, de navios baleiros russos, britânicos no Pacífico, que algumas vezes, né, eles chegavam em alguma ilha e a pessoa era proibida de ajudar ou ter contato, então às vezes o náufrago morria, não era ajudado, não dava combustível a ele, não dava comida. E aí, algumas vezes o governo russo, o governo britânico, o governo americano ficavam inconformados. Assim, mas isso aí é um absurdo, isso é uma prática dos mares, de você ajudar o náufrago, e por que vocês estão fazendo isso? Bom, eventualmente, um ponto que aí eu não posso deixar de considerar é quando chega um enviado do governo americano, o Comodoro Matthew Perry. Ele chega na Baía de Edo, a época era Edo, hoje é Tóquio, né? Edo, e vem a serviço do presidente dos Estados Unidos. Ele vem com os navios, que é chamado. Aí já tem as imagens na arte japonesa da época, mostrando os navios negros, Kurofumi, que é os navios negros quase bestiais, soltando fumaça, que é vapor, né? E aí o retrato japonês era como se fossem máquinas infernais, ameaçadoras, assim, vindo na Baía de Edo. E o Perry, ele chega, ele aponta as canhoneiras para Edo e fala assim, olha, a gente está aqui, eu estou a pedido do presidente Fillmore, para tentarmos ver acordos para tentar ajuda de náufragos, recarga de navios baleiros que eventualmente possa chegar na costa japonesa, e também uma maior abertura dos portos para que termos cooperação. E aí, na época ainda do shogunato, Yoshinobu, o último dos shoguns Tokugawas, né, da linhagem dos Tokugawas, e ele consulta outros membros, inclusive do que restava de alguns daimyos, e eles ficam indecisos, né? E já mostra uma fraqueza assim, já, né? E aí o Perry, ele fala, olha, eu vou lá na China e eu volto daqui a uns meses. E depois, quando ele volta, eu volto com uma esquadra maior ainda. Aí ele chega assim, ei, vocês decidiram? Aí eles falam assim, olha, aí já existiu uma disputa enorme sobre o que se deve fazer. Eventualmente, acaba ganhando a demanda americana de ter um representante estabelecido americano, o Townsend, para representar os negócios americanos. E pela cláusula da nação mais favorecida, diz o seguinte, nenhum acordo com uma potência ocidental feita deve excluir as outras. Então, assim, se os Estados Unidos fez isso, a França também vai conseguir fazer isso, a Grã-Bretanha, os russos e por assim vai. Então, os anos seguintes são só isso. E esses acordos são, assim, primeiro, muito estranhos na concepção japonesa. Segundo, que você tem aí previsão de favorecimentos alfandegários de determinados produtos de fora, e o que é mais humilhante, que isso aconteceu também na China, né, entre outros, que é o princípio da extraterritorialidade, que é uma aberração jurídica, porque você, estando num país local, você, se cometer um crime, você é julgado por o corpo consular ou representante jurídico do seu país de origem, mesmo em solo estrangeiro. E isso já foi fonte de muita... Tem dos chineses também, mas também dos japoneses. Eles começaram a perceber que isso era uma coisa... era humilhante. Isso era uma coisa que você tem uma afronta, né? Com relação... Então, já começa a fervilhar um sentimento nacionalista japonês, que até por vezes, até na província de Choshu, na região meridional, em que naquela região eles atacam navios americanos depois disso. Eles se sentem conformados em terem uma situação tão humilhante dessa. Esse é o início que você tem do período Meiji, né? O período, ainda que vai atravessar uma guerra civil de 4, 5 anos, Boshin, depois você tem o estabelecimento das forças em torno da figura imperial contra aqueles que ainda resistiam, queriam ainda a estrutura, a ordem Bakufu do shogunato. Essa guerra civil é terrível.
E no final das contas, inclusive o último remanescente do que defendia os Tokugawas, ele foge para a ilha de Hokkaido, lá no norte, e ele tem inclusive o apoio do governo americano ainda, se eu não me engano, não dos americanos, não lembro. E aí depois prevalece a causa imperial, em torno da figura do Mutsuhito, né, do imperador. Em 1868 depois das últimas batalhas, inclusive depois vai ter uma grande revolta de alguns remanescentes dos samurais em Satsuma, que enfrenta já um corpo armado estruturado numa ordem até dos franceses, da hierarquia militar francesa, enfrenta uma classe ainda do que restava dos samurais e são derrotados. Né? E aí é praticamente já o último suspiro do que tinha. Depois isso vai ser muito romantizado, tá, Henrique? Tem que tomar muito cuidado, mas isso aí é o último suspiro do que tinha de uma velha ordem que já estava muito decadente há tempos. Eu digo romantizado porque depois, com a Ordem Meiji, eu adoro isso, porque é um período muito crucial. Há um período depois de tentar buscar resgatar uma espécie de nacionalismo japonês, e eles começam a criar figuras históricas retrabalhadas para o imaginário, para a educação, para servir de exemplos de heróis na concepção aí japonesa. E um deles é a figura do samurai. É uma espécie de falar assim, agora que eles não existem mais, não é uma real ameaça, vamos romantizar o passado como era, né? E começam a remodelar uma coisa que como era antes dos Tokugawas, que existia um código de honra, o Bushido, mas isso tudo serviu o propósito de tentar alavancar uma figura histórica japonesa para servir como inspiração, lealdade aos soldados japoneses que depois vão lutar no século XX. Né? Mas é uma ideia bastante romantizada. Eu sei que é muito complicado ouvir isso para muitos que estão aqui ouvindo, mas veja, nós somos historiadores, a gente tem que lidar com o que aconteceu. E essa figura, muitas vezes romantizada do samurai, ela teve um propósito ideológico, político no Japão do século XIX e XX. Então é isso que a gente tem que problematizar. Ele não é tão assim uma figura tão idealizada. Além do desgaste que a figura do samurai sofreu no século XVIII, início do XIX, com a era do Bakufu, né, dos Tokugawas. Então, quando entra a era Meiji, eles são abolidos já, a ordem guerreira das caças, e aí há uma conscrição universal, então já faz sentido, e aí termina essa ordem baseada em castas militares. Eu cito no episódio sobre o Shogunato uma romantização que eu admito que eu gosto um pouco, que é o filme O Último Samurai, com o Tom Cruise, que, curiosamente, o Último Samurai é um americano, não é um japonês, é o americano que salva tudo. Eu acho que conta com uma romantização muito bem feita, inclusive, da história da Batalha de Shiroyama, o Satsuma morrendo heroicamente, cometendo seppuku. Assim. Sim. Isso aí depois é muito romantizado, tem até relatos, a literatura japonesa, o teatro é bem trabalhado isso, um episódio que depois sempre trazido à tona, os 47 Ronin, que vão de maneira leal ao seu senhor, eles vão até o fim, depois lutam. Tem isso tudo é trabalhado na literatura japonesa, né? A minha leitura não é no sentido de desprestigiar, jogar água no chope. Não estou fazendo isso, gente. Eu estou fazendo uma leitura de historiador. Qual o propósito ideológico político que teve isso? Porque depois foi um regime nacionalista que começou a ter uma militarização fortíssima no final do século XIX e início do XX, que é durante o período Meiji, depois do período Taisho em diante, que é um fato de você tentar alavancar essa parte militar nacionalista forte no Japão, né? E seguindo um pouco, a gente vai falar mais pra frente desse nacionalismo, mas nós temos então os samurais derrotados oficialmente, o imperador mais poderoso. Quais são as medidas, quais são as mudanças que ele faz agora para modernizar o Japão? Então, durante esse período, aí você tem a carta de juramento do imperador, de 1868.
esse é considerado um ponto inicial de uma nova era, né? O imperador ele assina esse juramento que promete, em vários artigos, mudanças. A principal dela é o 5º ponto, em que fala, olha, nós vamos preservar as tradições, mas vamos adotar métodos, técnicas ocidentais. Porque, na verdade, a carta de juramento, na verdade, ele é um desdobramento de um movimento anterior, em que era chamado Sono Joy, que era assim, reverenciemos o imperador. Na verdade, esse slogan, que era muito tradicional, logo depois da assinatura do Tratado de Kanagawa, que atende às demandas de Perry, ele é um slogan que fala praticamente assim, reverenciemos o imperador e expulsemos os bárbaros, os ocidentais. Aí depois só começou a ter o Sono Joy, reverenciemos o imperador. Aí depois, agora, desdobrou-se olha, vamos fazer um sistema de reformas produtivas, mas vamos preservar a tradição, que vai ser retrabalhar essa tradição, claro, né, no século XIX. Essa parte das tradições, eu acho que a gente já mais ou menos estabeleceu aqui, apesar de ser um pouco depois retrabalhado. As reformas ficam a cargo de jovens que vêm de Shoshu, Satsuma, regiões bem meridionais que eram ligados ao comércio internacional, mesmo que ilegal, em que eles querem reformas de abertura maior, adoção de políticas econômicas, produtivas diferentes. São jovens, e esses aí eles começam a propor reformas para a economia japonesa. O imperador aí não tem voz, ele na verdade ele participa de um sistema oligárquico desses líderes que querem implementar essas reformas. E aí eles começam, por exemplo, o governo japonês começa a famosa missão Iwakura. Mandam muitos desses jovens para estudar a constituição de países europeus, nos Estados Unidos. Eles observam como é que foi feito o processo das reformas econômicas, voltam dessa missão, entre eles o famoso Ito Hirobumi, que vai ser um grande político da era Meiji, o próprio Iwakura, entre outros, e eles falam, olha, a gente tem que começar a reformar, por exemplo, grande parte da inspiração que eles adotam, e depois vai resultar na Constituição de 1890. Então, a Carta de Juramento é um primeiro processo, depois você tem a implementação no Conselho de Estados, depois você tem 2 câmeras, a alta e a baixa, um sistema de votação universal, entre aspas, porque atinge 1% da população, né, porque tem condições aí financeiras, homens e por assim vai, e aí resulta nas eleições, e depois vem aí a implementação da dieta, que é o parlamento em si, etc. Inspirados em boa parte na Constituição prussiana. Eles entenderam o seguinte, a Prússia, do que depois vai ser o Reich, o alemão, ele implementou uma política de industrialização muito forte, com uma enorme intervenção do Estado. É isso que foi feito na Prússia. Eles sabem, os japoneses vão lá, eles ficam admirados com a indústria alemã, a prussiana, com a artilharia prussiana, a famosa artilharia prussiana, que deu o resultado, inclusive, derrotando de maneira decisiva contra os franceses na guerra franco-prussiana, né? Bismarck conseguiu praticamente se tornar o homem mais poderoso da Europa, depois de 1871. Eles pegam isso e falam assim, olha, eu acho que vai ser interessante a gente implementar isso. E aí eles começam a adaptar. Porque na Constituição alemã, você tem a figura do imperador. Do imperador do alemão, que tem uma voz, tem quase que uma posição transcendental com relação à política. E aí, no caso, não é que o imperador japonês tenha, é que, na verdade, aqueles conselheiros mais ligados ao imperador, esses que têm as decisões mais cruciais. O imperador é um símbolo. Né? E aí você tem, então, uma espécie de espaço transcendental da política que comanda, efetivamente, as decisões mais cruciais do Estado. E
com a intervenção do Estado para apoiar a nascente indústria. Então, eles começam a investir em metalurgia, indústria de base. Sem indústria de base de aço, você não tem nada. Você não faz uma indústria sem isso, né? Vemos aqui no Brasil que já aconteceu, a CSN, enfim, todos os países são assim, a primeira etapa. Depois você tem material para produzir navios, sistema ferroviário, sistema ferroviário no Japão já desenvolve rapidamente, a primeira linha Yokohama-Tóquio, que é renomeado Tóquio depois no período Meiji, já se liga, e aí começa a crescer, o sistema produtivo de deslocamento populacional já fica uma coisa bastante desenvolvida. Investimento em estaleiros navais, inclusive a Mitsubishi vem daí, né? Grandes conglomerados financeiros e industriais começam a surgir com apoio fortíssimo do Estado, né? Se chama Zaibatsu. Investimento pesado na indústria têxtil, que é o que a primeira indústria que eles veem que o Japão tem uma maneira de vender o fio trabalhado pronto para ser exportado aos mercados asiáticos. A famosa fábrica de Sumitomo é quase que o exemplo de todas as outras indústrias que vão começar a pipocar no Japão. É reformado o sistema financeiro econômico, né, baseado também até no sistema americano, eles fazem a Casa da Moeda, o sistema postal é organizado junto com as ferrovias, entre outros. O que, na verdade, isso aponta, e aí começa a criar divisas. Eles começam a recolher divisas internacionais e começa a fortalecer sua economia, a não mais depender de outros fatores e nem sequer ser apenas um mero exportador de matérias-primas. Na verdade, você já gera uma indústria que te dá um controle, uma soberania maior do sistema produtivo. E isso foi o trunfo de toda essa classe mercantil, que queria que as reformas, depois que eles chegam ao poder, efetivamente, depois de 1868 em diante. É essa classe que domina o Japão. Então, essas reformas atendem a esses mercadores que ficam muito ricos, dominam o cenário político, né, japonês nascente, e assim você tem uma transformação. Em 1890, por exemplo, o Japão era a primeira nação, pela literatura que eu vejo, né, primeira nação que se fala a leste do Canal de Suez, que se fala, que é uma constituição, que tem uma constituição e eleições. Em 1890, o Japão é o primeiro país não ocidental, que se fala, né, que produz em massa suas próprias armas, fuzis, rifles. E a indústria naval. Eu chamo a atenção para a indústria naval porque o Japão, em 1894, 95, ele já tem uma série de ideias que vinha com o Sogai, por exemplo, de que a política japonesa ela deveria também garantir uma ordem no entorno. Os japoneses eles observam como que os ocidentais começaram a atacar e humilhar a China em meados do século XIX. Então eles falam assim, olha, se a gente não tomar nenhuma medida, a gente vai também sofrer o mesmo destino. E, inclusive tem um episódio muito curioso em que um ministro do governo japonês da era Meiji, ele vai para Nova Zelândia e ele conversa com um dos líderes maoris da Nova Zelândia. E esse líder maori, ele fala assim, ele pergunta para eles, olha, o que aconteceu? Por que vocês sofreram esse processo contra os britânicos? Aí ele fala assim, olha, é porque a gente não se conformava com os britânicos aqui. E a gente guerreou até o fim. E a gente não tomou as medidas. Aí ele meio que deixou... Aí esse japonês volta para o Japão e fala assim, olha, o arquipélago da Nova Zelândia é mais ou menos parecido com o nosso. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode sofrer o mesmo destino dos maoris, né? E aí eles começam a implementar, então, uma política, primeiro, de afirmação de poder na região, né? Eles começam a observar que a China começa a ser agredida. Então, eles falam assim, é necessário fazer uma indústria forte e as forças armadas fortes. Economia forte, forças armadas fortes. Isso é um dos maiores lemas que tem durante o período Meiji. Então, uma indústria forte significa um país forte e militarmente forte também. Um desdobramento disso. 1895 chega ao ponto em que eles acham uma
uma interpretação vindos de Saigon, por exemplo, de que falava que a Coreia era quase que um punhal virado para o ventre do Japão. E ele falava assim, a gente tem que controlar isso antes que os chineses tradicionalmente tinham um representante imperial da dinastia Qing lá na Coreia, e os japoneses tem uma revolta interna, e os japoneses mandam tropas junto com tropas chinesas, e eles não entram em acordo sobre quem deve ficar depois de controlado, reprimido essa revolta coreana, e eles acham uma justificativa começar a ocupar mais a Coreia, entram em guerra contra a China, em 1895, e vencem contra os chineses. A guerra é sino-japonesa. E eles tomam o controle de Taiwan, eles arrancam Taiwan do controle chinês. E isso vai gerar uma revolta enorme entre os chineses, já começa por aí. E segundo, mostra que ali no espaço daquela região, do leste asiático, o Japão conseguiu se impor sua ordem. Então, e muito decorrente dos navios produzidos pela Mitsubishi, que conseguiu tomar a ilha de Taiwan. E depois eles começam, em 1905, eles impõem um sistema de... O próprio Ito Hirobumi, ele vira o residente geral na Coreia. E aí eles começam a tratar a Coreia como um protetorado, arrancando a Coreia daquela relação histórica que ela tinha com o Império Chinês. Então o Japão já está começando a desenhar sua ordem muito inspirados, primeiro, numa tentativa de agir antes de ser vítima do imperialismo ocidental, e inspirados, vendo o que os próprios governos ocidentais faziam no leste asiático. Eles percebiam que não adianta ficar chorando, falando questão de direito. Falaram assim, não, a gente tem que fazer da mesma maneira que eles fazem também. E eles vão junto. E eles começam a perceber, começa a ter uma coisa muito pesada depois, na década de 20, que existiam muitos japoneses que moravam em algumas ilhas do Pacífico. A comunidade japonesa, por exemplo, no Havaí, era muito numerosa. E aí alguns migram para a costa oeste americana, junto com muitos outros, né, filipinos, chineses e por assim vai. E aí, na década de 1920, nos Estados Unidos, começa a ser aprovada uma série de leis que restringem a imigração. Na verdade, depois eu fui ver um documentário que é da década de 20, foi um período em que muitos dessas primeiras leis discriminatórias contra a imigração nos Estados Unidos vêm de partidários que faziam parte de uma ampla movimento que estava ganhando força na década de 20 no cenário social e político dos Estados Unidos, que era ligado à Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan não foi um pequeno movimento, foi um enorme movimento que você vê que tanto os primeiros desenhos da Disney tem figuras daqueles capuz branco, que era muito popular. E aí uma das heranças mais malditas do Ku Klux Klan foram essas leis de imigração, que discriminava. Ele falava assim, olha, alemães podem vir, chineses e japoneses não podem vir. E eles começam a perceber que tem um sistema de racismo nos Estados Unidos, também no sistema da Liga das Nações, que desenhou a Ordem de Versalhes, que existia cláusulas racistas. E aí eles começam a ficar incomodados. Falam assim, olha, esse sistema internacional que estão falando não é tão internacional e universal assim. Existe uma discriminação contra a gente. E isso alimenta um nacionalismo ainda maior no Japão nas primeiras décadas do século XX. E o japonês como um todo, o povão japonês, que pegar ali a pessoa com 50 anos, por exemplo, no final dos anos 1800, ela viu o shogunato cair, ela viu o shogunato se revoltar, perder, e viu o Japão se modernizar. Como que o povão lidava com essa mudança tão radical no Japão? Então, considerando o povão mesmo, eu acredito que no início, meados do século XIX, você ainda tinha grande parte da população rural. Então, quando você tem uma quebra de um sistema anterior e um crescimento urbano, industrial, isso faz com que muitos migrem para cidades. Então, aí já tem uma mudança, né? Mudando para a cidade, primeiro você vai ter um acesso à quantidade de transformações muito mais intensas do que o meio rural. Então, a primeira sensação é uma desorientação. Essa desorientação ela pode ser
muito interessante no sentido das possibilidades, transformação, mas muitas vezes ela pode ser reacionária, no sentido de que ela começa a observar costumes que foram completamente corrompidos, porque é inovador demais. Né? Roupas, costumes, e por assim vai. Eu digo muito com relação ao povão mesmo, porque, por exemplo, o que depois vai inchar o orçamento japonês, para você ter uma ideia, no final do século XIX, ele praticamente destina mais de 40% do seu PIB para as Forças Armadas. É uma coisa extraordinária. Extraordinária. Isso significa que as Forças Armadas é um corpo não somente técnico de armas fabricadas, navios, como o número de pessoas. E o número de soldados que entram, muitas vezes vem desse meio interiorano. Porque é ali que eles acham uma oportunidade. Né? É ali que não é tão fácil achar um emprego, sendo que você chega, um pobre coitado chega do interior, ele não tem uma classificação, uma qualificação, um estudo um pouco maior, então aí ele entra no sistema militar. E no sistema militar, aí já no período, até mesmo já no final do século XIX, com o reescrito imperial sobre educação, o Estado japonês ele começa a tomar uma outra medida, uma política de tentar não deixar livre, num primeiro momento, como se pensou, com as ideias ocidentais chegando sobre a questão dos direitos individuais, greves, sindicatos, direitos da mulher e por assim vai. Eles começam a perceber que isso pode voltar contra o próprio estrutura do poder. Eles abrem universidades, inclusive, da década de 1870, abrem a Universidade de Tóquio, chamam proeminentes pensadores, professores da Europa, dos Estados Unidos, né? E aí começam a ensinar matérias, disciplinas, muitas delas técnicas, né? De engenharia, medicina. E a parte que é sobre a questão das ideias, do direitos do indivíduo, da greve, ele começa a ser pouco a pouco suprimido. Ele fala assim, olha, vamos tirar isso. Aí eles desenvolvem essa política educacional baseada nesse reescrito, que é uma espécie que todo mundo tinha que saber de coração, que falava o seguinte, o imperador, ele é a figura a ser cultuada. Ele é resultado dos deuses que deu a unicidade à história japonesa, e por assim vai, e começa a ter uma espécie de orientação ideológica que desestimula qualquer crítica. Inclusive, era crime você falar qualquer coisa contra o imperador, era crime, você não podia. Começa a perceber que, nesse sentido ideológico, você começa a desenvolver cultos a uma essência japonesa, que eles pegam isso de uma tradição, vão retrabalhando os grandes clássicos épicos do passado, o Kondiki, o Nihongi, eles pegam e desenvolvem a ideia do Kokutai, que é uma essência japonesa. Existe algo único entre a gente que os outros povos não têm. Isso começa a ser ensinado em escolas. Isso começa a ser promovido em livros, em publicações e nos meios militares. Então, junto com o inchamento da máquina militar ideológica, você tem aí muitos jovens camponeses que começam a entrar nos meios militares. Isso já nas primeiras décadas do século XX já começa a dar um teor muito forte nacionalista e ultranacionalista e muito militarizado, que já fica tão poderoso, diante até mesmo dos sucessos contra a Coreia, na perspectiva do governo japonês contra a China, que começa a transbordar a esfera militar e começa a entrar na esfera política. Porque até então, depois, estamos tratando aqui do período Meiji, mas o Mutsuhito ele morre em julho de 1912, de diabetes. Então, tem o sucessor dele, que vai ser o imperador Taisho, que vai governar até mais ou menos da década de 20, que é um período ainda de consolidação, até mesmo da nascente democracia japonesa. Mas depois do Taisho, tem um período em que os militares nacionalistas japoneses começam a ganhar uma voz maior. Essa voz se dá, inclusive, não é somente na disputa do espaço político. Vários primeiros ministros eleitos japoneses são assassinados.
Então fica uma situação muito complicada depois na década de 20 e 30, que começa a reverberar no sistema político japonês como um todo. Então, e isso aí já estamos tratando até no período logo depois da Era Meiji, mas as raízes disso vêm dessas consequências de uma política ideológica, do rescrito imperial, do inchamento da esfera militar japonesa, que vem da Era Meiji. Então, isso tudo eu acho que nos dá instrumentos para entender o que vai acontecer depois, durante a década de 20 e 30 no Japão e leste asiático. E peguei essa fala sua de duas coisas que eu tava pensando aqui, que o Japão, ele saiu, a primeira coisa, que o Japão saiu de uma nação vítima do imperialismo para uma nação imperialista, e que depois essa industrialização, militarização, esse nacionalismo exacerbado, essa doutrinação escolar tá bem próximo ali com o que a Alemanha nazista fez, por exemplo. Uhum. Se você Sim, mas existe uma singularidade também. Na verdade, até era praticamente corre separado, né? É um sistema endógeno, próprio, ultranacionalista. Até mesmo as primeiras, você tem negociações com delegações japonesas que visitam o governo soviético, negociam, depois eles enfrentam os soviéticos e na Batalha de Nomonhan, por exemplo, na Mongólia, os japoneses são derrotados pelos soviéticos. São derrotados. E eles chegam assim, eu acho que a gente precisa reorientar a nossa política, não enfrentar os soviéticos, ou pelo menos não agressão. E deixa cada um no seu espaço, né? Stalin conseguiu isso também, cada um no seu espaço, ninguém está interessado em abrir uma frente de batalha ali na Mongólia. E aí os japoneses falam assim, então vamos se concentrar para o sul. Primeiro, claro, a política expansionista japonesa já tinham ocupado, controlado a Coreia, a região, a Manchúria, que já tinha administrado já, e com investimento pesado até na mineração, etc. E depois eles começam a atacar a costa chinesa durante o que a gente considera a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial lá no leste asiático começou em 1931. Começou quando o Japão já ocupou efetivamente Manchúria, arrancando a Manchúria da China. E na ótica coreana, na verdade, a guerra começa desde 1905, em que eles estabelecem um residente geral. Então, essa cronologia nossa, que acha que é a Segunda Guerra Mundial quase 39, é porque você está considerando o lado aqui mais para a Europa, mas lá é diferente. As agressões japonesas já vêm de muito longa data, a respeito de coreanos, chineses, por assim vai. E aí, com esse acordo com os soviéticos, os japoneses começam a falar assim, então vamos projetar lá para o sul. E aí eles começam... Aí sim, existe uma coisa trágica nisso, mas é um avanço espetacular. Espetacular. E como é que eles começam a chegar aos portos da Indochina francesa, diante do que a França tinha sido derrotada contra os nazistas, abre os portos, Haiphong, abre-se ao abastecimento da máquina militar, da marinha japonesa, chegam na Malaya britânica, Península Malaya, fazem um avanço espetacular no meio da selva e chegam pelo norte, via terrestre, a depois tomar Singapura, que todos os canhões de Singapura, que era o maior porto naval dos britânicos, fora das Ilhas Britânicas, era Singapura, todos os canhões estavam voltados para o mar e não tinha um apontado para o meio da selva. E os japoneses chegaram pela selva e chegaram assim, começaram a tomar. Uma das maiores humilhações que o Império Britânico sofreu no século XX. Até mesmo Churchill, ele chega assim, olha, tem que admitir que isso foi um dos piores eventos, símbolos aí do Império Britânico. Os japoneses tomaram Singapura, fizeram muitos australianos, muitos neozelandeses, muitos britânicos prisioneiros. Depois eles partem para a Indonésia, mesmo porque a Península Malaya tinha cobre, que era para manutenção da máquina militar industrial, essencial, e depois eles vão atrás das reservas petrolíferas ali na Indonésia e Java, eles tomam, essencial. Concorrendo com isso, já estou indo além até um pouco da Era Meiji, mas o que se explica essa busca rápida pelos japoneses para essas fontes é que antes da entrada efetivamente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses tentam fazer um ataque paralisante não anunciado
a maior base naval americana no Pacífico, no Havaí, em Pearl Harbor, dezembro de 41, eles já estavam sofrendo uma série de leis de boicote de venda de produtos dos Estados Unidos contra o Japão. 80% do petróleo japonês vinha dos americanos. E aí, quando eles anunciam boicote, os japoneses falam assim, a gente tem que tomar uma ação. Porque senão toda a sua a base industrial, toda a sua máquina de guerra acaba. Tanto que eles começam a ter leis de racionamento da economia para tentar manter. Então eles vão desesperados atrás desse petróleo japonês. Então isso explica aquele vetor sul muito rápido que os japoneses começam a ir em direção à Indonésia. Mas aí depois sabemos, né? Quando declara guerra aos Estados Unidos praticamente concentra todo o seu esforço, quase que a sós, contra os japoneses no Pacífico. E começa a ter uma paralisia e depois o colapso do sistema japonês no leste asiático. Mas eu estou adiantando porque isso tudo é desdobramento ainda de tudo que se tem ainda feito durante o período Meiji, né? Então, de outra fala, a gente pode colocar que se a gente pegar a restauração Meiji, tá ali no final do século XIX. Em 15, 16 anos, já tinha derrotado a China e o Império Russo, da Coreia. Um pouco depois, tomaram a Manchúria. E um pouco depois, invadem a China, dá início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que até de outro sabe, inclusive, foi eles forçaram um pouquinho a barra ali, forjaram os eventos para começar. Fizeram todo o imperialismo, entraram em guerra dos Estados Unidos e tomaram dois ataques nucleares em 45. Então a gente pode traçar, então, uma linha direta entre a restauração Meiji e todo esse imperialismo, esse caos que o Japão causou na Ásia e no Pacífico. Eu enxergo um desdobramento, sim. É claro que existiram trajetórias que o Japão fez durante Meiji, a era Taisho, que apontavam a democracia também. Existiam muitos liberais constitucionalistas, homens letrados japoneses que estudaram sistemas republicanos constitucionais que lutaram contra esses militares. Inclusive, eles foram assassinados. Então, isso não era um consenso nem mesmo na elite. Mas o fato é que o corpo militar começou a ganhar um peso maior no cenário japonês. E tem que lembrar o seguinte também, em 1923, você tem um grande terremoto que região Tóquio e todo que tem um efeito terrível na região ali de Tóquio. 29, você tem um efeito também duro na economia japonesa depois da quebra da Bolsa de Nova York. Isso vai provocar também um desemprego. Muitos camponeses que ainda dependiam do preço do arroz no mercado japonês internacional, eles por questão até mesmo de fugir da miséria e da fome, eles vão para as grandes cidades. E incha mais ainda a classe militar. Então é um processo que vai começando a se agravar, né? No Japão, também em outras partes do mundo. Agora, a gente tem que lembrar também, isso eu não estou jogando assim, eles contra nós, bom ou mal, não é uma questão tão infantil assim, mas você vê que, por exemplo, é uma reação de pessoas que estavam, camponeses, que eram muito simples, que fizeram parte de uma classe militar que foi indoctrinado no sentido de cultuar o nacionalismo, inclusive numa situação de desespero. Aí a mídia ocidental gosta de pegar apenas alguns exemplos, né? Aí fala de filmes, mas existiam, por exemplo, os kamikaze. Aqueles pobres coitados eram pilotos muito pobres, e eles muitas vezes eram até enganados e falar, você vai lá e volta, ou morra pelo imperador, e botar só combustível só de ir, o avião caía, muitas vezes eles não queriam, era batido e caía no oceano para ser devorado por tubarões. É uma coisa horrorosa isso, né? E, claro, a tática desses kamikazes, suicidas, não tem muito valor bélico. Ele é mais um desespero que o Japão entra depois de ver o racionamento da sua máquina industrial militar. E, além de não ter petróleo, né, porque os submarinos e navios americanos começam a cortar todas as linhas de transporte navais, os submarinos, né, que torpedeavam os navios japoneses. Então chegou um ponto na guerra, em 42, por exemplo, já no final de 42,
em que o Japão já estava começando a ficar paralisado. Ele não tinha mais para onde ir. E aí os americanos começaram a ocupar ilhas próximas, Marianas, que até hoje são bases navais, né, dos Estados Unidos. Tinham retomado as Filipinas, com o famoso general MacArthur, que ele fala assim, eu voltarei e vingarei. E tanto é que ele é o primeiro, depois o Shogun Gaijin, né, o Shogun estrangeiro, que chega e fala, olha, praticamente desenha a Constituição dos Estados Unidos, do Japão, depois da guerra. Chega assim, olha, assina aqui e vamos fazer um sistema novo do Japão. O MacArthur vem dessa figura, o pai dele tinha sido governador das Filipinas, e ele falava, esse general MacArthur, ele falava assim, mas eu entendo a alma oriental, como se os filipinos e os japoneses fossem a mesma coisa, né? Enfim. Mas aí o Japão, ele começa a sofrer, antes das 2 bombas atômicas, um efeito horroroso dos bombardeios de longo alcance B-29 dos americanos, vindos das Marianas, bombas incendiárias. Essas bombas incendiárias tiveram um efeito devastador na economia japonesa. Se vocês forem para Tóquio hoje, por exemplo, ela é bastante moderna porque ela foi toda incendiada. Eram casas de madeira. Eles só não decidiram atacar Kyoto, que é a venerável capital onde viviam os imperadores até a transferência para Tóquio, que é a capital do leste, assim, renomeado com o início da era Meiji, porque eles perceberam que se incendiar Kyoto, é capaz do sistema todo, a população entrar em completa desorientação. E, na verdade, até o MacArthur, os americanos entendem que não devem nem julgar, o tribunal de Tóquio não é a mesma altura do tribunal de Nuremberg, que fizeram com os nazistas. Eles decidem, julgam uma ou outra figura, alta figura dos japoneses na Segunda Guerra, mas eles preservam a família imperial, que está até hoje existente, mas claro que eles pedem o efetivo, até mesmo como símbolo de uma religião shintoísta nacionalista que tinha sido concebida na era Meiji, né? Então a gente, mas voltando a essa questão, sim, eu acho que há uma continuidade aí, embora houvesse contradições, pressões para um republicanismo, uma constituição, a monarquia constitucional, homens que lutaram por isso, japoneses que lutaram, que eram contra essa tendência militarizante, mas é o que acabou depois prevalecendo para cima da história japonesa e também que abateu-se tragicamente sobre tantos povos do leste asiático, coreanos, chineses, filipinos, e por assim vai. É uma coisa que é muito pesada e é algo que ainda não é abertamente discutido no Japão, mesmo porque eu acho que a postura americana de conciliação pós-Segunda Guerra faz parte desse processo. Eles não tiveram uma política educacional de esclarecimento das novas gerações, como foi feito na Alemanha, no Japão não teve, então ficou uma coisa muito mal resolvida com relação a isso. E é uma coisa ainda muito delicada entre os japoneses e entre muitos asiáticos que sofreram nas mãos dos japoneses, né? Até mesmo membros da Casa Imperial Japonesa, estiveram num incidente de estupro e massacre, como aconteceu em Nanquim, em 1937, na China. Membros da Casa Imperial Japonesa. Não estou falando só de oficiais militares, não. Isso é uma coisa que eles um dia vão ter que entender e explicar isso, se redimir diante do sofrimento de tantos asiáticos. Isso é uma coisa que é muito pesada, né? Eu lembro, quando eu era mais novo, meu pai gosta muito de história da Ásia, já estudou um pouco sobre, que ele comentava que havia, durante a ocupação da Coreia, durante a guerra da China, competição dos soldados, para ver quem matava mais chineses. O que o Japão fez foi realmente um massacre na China, que você falou, não é considerado, assim. Nós condenamos muito mais o Holocausto, como tem que ser condenado, mas nós não condenamos o que os japoneses fizeram com os coreanos, com os chineses. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eles tiveram uma experiência de uma fábrica química na Manchúria que eles usaram cobaias coreanos e chineses nessa fábrica. Então, são coisas que eles ainda vão ter que explicar. Isso não adianta você deixar mal explicado. E aí, diante do que é mal explicado, fica uma coisa meio esquisita, porque muitas vezes eu sempre fui ligado a muita comunidade de descendência japonesa aqui no Brasil. Eu adoro, amo eles desde pequenininho, né? Participei dos Nikkeis, tudo, eu adoro. Agora, tem alguns, não é somente entre eles,
aqui no Brasil, outras partes do mundo, e outras pessoas que não têm a descendência, que falam que, não, o exemplo japonês foi espetacular, que eles foram um exemplo. Veja, eles ainda têm coisas que foram horríveis, né, no século XX. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Eles levaram duas bombas atômicas, e é claro que isso é uma decisão do governo americano, que também tem, não estou redimindo, mas o governo americano mandou 2 telegramas para o Conselho de Estado, na época do Hirohito, que estava como imperador, mas tinha um conselho de guerra, o Conselho de Estado do Japão. Ele recebeu esses 2 telegramas e eles rifaram para a população japonesa. Falaram assim, então joga a bomba atômica, praticamente isso. Então, veja, existe também um lado do governo japonês que também existe, é uma coisa horrorosa que aconteceu. Enfim, isso já estamos extrapolando o período Meiji, mas eu acho que o período Meiji, Henrique, é fundamental para entendermos, temos material para entendermos que depois o Japão vai se militarizar e vai se tornar na década de 20, 30, no século XX. E, a gente vai finalizar nosso bate-papo aqui, que você comentou que a família real japonesa é a mais longa, tá no trono há séculos, tá aí. O Naruhito, atual japonês, ele acha que bisneto ou tataraneto do Meiji, neto do Hirohito. Então é a mesma dinastia. Então quanto que a gente pode cravar ali? Na história é difícil cravar qualquer coisa, é verdade. Mas quando a gente pode colocar ali mais ou menos que acaba a era Meiji? A era Meiji, ela termina com a morte de Mutsuhito. Ele morre em julho de 1912. E aí ascende um filho dele, que vai depois ser chamado Imperador Taisho, que vai ter um período aí de vida imperial até mais ou menos 20 e pouco, se não me engano. E suspeito que ele tenha morrido, inclusive, de sífilis, mas isso é uma coisa na época muito vergonhosa. O Meiji, ele morre Mutsuhito morre de diabetes. Então, a era Meiji em si termina em julho de 1912. E isso faz com que existam coisas que... Na Coreia, existia uma política muito dura de que os coreanos eram obrigados a atender o período de luto depois da morte do imperador Meiji. Os coreanos, as escolas coreanas, eles eram obrigados a cantar o hino imperial antes do início das atividades escolares e reverenciarem o imperador em direção ao Palácio Imperial Tóquio. São coisas muito pesadas que eles fazem. É uma espécie de quase que uma política de assimilação e depois uma negação de tudo que é coreano. Eu trago essas coisas pesadas, gente, porque isso é uma coisa que ainda está muito pouco debatido. Eu percebo isso. Então é uma coisa que a gente tem que trazer à tona. É claro que a história japonesa não é feita apenas disso. Eu escrevi já livros sobre história japonesa. Eu sou um grande admirador, por exemplo, eu acho que tem um livro chama O Kenji Monogatari, da Murasaki, que é o conto do príncipe Kenji, que é uma das obras, é um tesouro da literatura mundial. Tesouro, né? Vem da período Heian, do século X, e é praticamente assim um marco na literatura universal. E tem outros episódios que são lindíssimos. Mas quando a gente trata de questão do século XX, vem à tona também essas questões. A gente não pode ignorar simplesmente isso. Né? E eu chamo a atenção novamente os ouvintes que estão aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a um produto que depois vem com a indústria de massa japonesa, via os americanos, o poder de divulgação dos americanos, e reinterpretar da maneira americana, de você começar a idealizar a figura de um velhinho sábio, das artes marciais, da sabedoria, do mestre. No Japão é muito além disso. É muito além disso. Isso é uma coisa só depois que é digerido, fabricado para um consumo rápido. Mas se vocês entrarem mais na história, na cultura japonesa, é uma coisa lindíssima. Tem uma história, uma cultura especial destaque. Para mim é uma coisa que significa muito. Eu aprendi muito quando eu lidei com isso, estudei sobre isso. E reforço aqui o convite para vocês, todo mundo que está escutando, ir lá no canal do Emiliano, canal maravilhoso, eu gosto muito. Ele fala de vários países, várias regiões da Ásia, melhor dizendo. Seguir no Instagram. E, Emiliano, agradeço muito por participar conosco. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu acho essa parte da história fantástica. Eu gosto muito de ensinar, inclusive, essa parte como professor. E, assim, foi uma aula maravilhosa que você deu.
e que deixar esse espaço aberto para você falar com uma consideração final. Fica à vontade. Henrique, obrigado. Como você sou professor, sabemos que como a gente se realiza nesse ato em si de tentar entender, aprender, né? Nós somos sempre eternos aprendizes. Eu acho que o Japão e a Ásia merecem mais estudos. Né? E uma coisa que me move é justamente gravar, tornar acessível às pessoas aulas, exposições sobre regiões que quase não é explicado. Por exemplo, recentemente eu gravei uma aula que eu sou fascinado na história da Caxemira, por exemplo. O ano passado eu fui muito chamado a falar sobre o Afeganistão e a nossa percepção era aquela mais imediata, falar, mas o Talibã... Mas veja, existe uma história afegã que é muito rica no passado. Né? Então é interessante também trazer isso, porque a mãe história, eu chamo a história de uma grande mãe, ela ensina você a alargar a sua perspectiva, além do imediatismo, para entender o que está acontecendo. Você não cai somente naquela explicação rápida, imediata do que está acontecendo. Você começa a entender como é que isso foi resultado histórico de vários processos que foram se cristalizando e se rivalizando algumas vezes. É isso que a história ela é um instrumento poderosíssimo de análise. Tem regiões que a gente não que eu gosto muito, que merece mais estudos. Tem lá no meu canal também. O Camboja tem uma história Khmer que é coisa linda. Eu fui 2 vezes nas ruínas Khmer ali no Camboja. É uma coisa que assusta da grandiosidade. Então tudo isso, gente, está disponível. Estudem, ousem e estudem. Está lá, existem os livros. E a história é feita para isso. A história, ela é a história da humanidade. Ela não é de algumas determinadas regiões para ser estudadas e ignoradas as outras. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: quando a gente não estuda a história da Ásia, a gente está praticamente não está estudando metade da humanidade. Então, está lá aberto, façam uso. Essa geração mais nova, eu acho que já vai começar a ter um poder de curiosidade, de imaginação maior do que as mais velhas. Enfim, fica aqui o convite para vocês. Tem meu canal, tem minhas publicações, vocês podem ver no Instagram, inclusive coloco sempre alguma coisa ou outra de eventos, de curiosidades. E aí fico sempre à disposição também do Henrique. Agradeço o gentil convite feito aqui. Obrigado, gente. Eu agradeço e que, inclusive, reforçar aqui para nós, estudantes de história, brigarmos nas universidades para termos um curso, uma matéria de história da Ásia. Porque nós estudamos história europeia, na FMG, história da África, no máximo. Por que a gente não vai ver a Ásia? Você falou, metade da população mundial está lá. Verdade. Então você acha que as federadas têm que olhar para a Federal do Espírito Santo, que é onde seleciona, se me fala a memória, e pensarmos, vamos fazer isso, tem boatos que a FMG vai colocar, mas no geral, reforço isso, vou lá, cadê Emílio, vou lá no Instagram dele, Emiliano, desculpa. Muito obrigado novamente, Emiliano. Espero ter sido um prazer te receber aqui. Espero que tu voltar mais vezes. Tem muita coisa para falar da Ásia ainda. Então, se estiver aberto aos convites, eles virão, porque tem muita coisa para nós falarmos. Tá bom. E eu vejo todos vocês no próximo episódio. Tá bom, gente. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Henrique.